O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que o governo federal deverá aceitar uma nova renegociação da dívida da União com os estados. Os termos da proposta devem ser levados na próxima semana ao presidente Lula. A ideia é apresentar o texto aos governadores do Sul e Sudeste, que são os maiores interessados no acordo, em reunião que deverá ser marcada também para a próxima semana. Em conversa com a imprensa, o governador Tarcísio de Freitas confirmou a negociação com o governo. Vamos ouvir. A Ministério da Fazenda deve fazer a proposta para o presidente da República. Essa proposta vai ser apresentada também, discutida com os governadores. Deve gerar aí um projeto de lei complementar que vai ser enviado pelo Congresso. Então, acho que a gente está indo muito bem nesse tema da dívida dos estados. Bom, meu querido Diego Tavares, primeiro que eu acho importante separar a questão política da questão de gestão pública. Na época de campanha, se disputa, depois tem que ter uma certa ação republicana. Segundo, que a União, a meu ver, está fazendo corretamente, mas não faz mais do que a obrigação de renegociar as dívidas dos estados. Os estados, por exemplo, têm que suportar a carga pesadíssima dos orçamentos de segurança, saúde e educação. Pode a União, que fica com a maior fatia do bolo, ficar responsável só pela educação superior, do ensino superior, em que as universidades, hoje a maioria são universidades privadas? Pode a União, que fica com a maior parte do bolo, destinar 900 milhões de reais para a segurança pública, quando os estados, por exemplo, o estado de São Paulo está gastando quase 40 bilhões de reais? Então eu pergunto, a União teria que fazer um pouco mais do que simplesmente renegociar as dívidas. Ela tem que fazer uma transferência maior de recursos para os estados e para os municípios. Já dizia André Franco Montoro, ex-governador saudoso de São Paulo, as pessoas vivem nos municípios, não vivem na União. Exatamente, Capês. Em relação ao primeiro ponto que você colocou, eu acho também, não devia causar nenhuma estranheza que um governador, por mais que seja de um espectro político distinto do espectro do presidente, tenha com ele conversas, tenha com ele acordos, tenha com ele, enfim, reuniões de gestão. Isso, infelizmente, é fruto dessa polarização que eu acho que já passou da hora de acabar, porque, de fato, quando a polarização política se transfere para uma gestão, acaba prejudicando a própria gestão e quem sofre com isso é a sociedade. Em relação à dívida dos estados, eu acho que isso escancara todas as deformidades que o nosso modelo federativo tem e como seria urgente a rediscussão do nosso pacto federativo. Também concordo, a União não faz mais do que obrigação, principalmente em relação ao estado, como é o estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo, de cada R$10 que arrecada aqui dentro do estado, manda 9 para a União, fica só com R$1 daquilo que arrecada. Então, isso coloca esse nosso modelo federativo de juntar um bolo de dinheiro dos estados e municípios e mandar tudo para Brasília, acaba gerando essa situação lamentável de que muitos governadores e muitos prefeitos são praticamente pedintes que, para manter a sua máquina pública funcionando, pagar os salários dos seus funcionários, tem que ficar indo lá em Brasília semana sim, semana também, com o pires na mão pedindo dinheiro. Então, realmente concordo. A União Federal não faz mais do que obrigação em proceder com essa renegociação da dívida dos estados. Guilherme Mendes, você concorda com a repartição de receita que existe na Constituição entre União, estados e municípios? E o que você acha dessa postura de renegociação da dívida dos estados Sul e Sudeste? Capês, a resposta a esse imbróglio, a esse impasse, está na gestão, né? Infelizmente, o Estado brasileiro, de uma forma geral, tanto nos municípios, nos governos estaduais e também no governo federal, carece de competência administrativa. Gestão, formação, conhecimento, cultura, estudo. Isso falta na nossa sociedade e, consequentemente, reverbera também nos gestores públicos. O Estado brasileiro, de uma maneira geral, agora o Brasil atinge aí a 9ª economia do mundo, é um Estado rico. A questão toda é como distribuir a riqueza e priorizar determinadas
áreas para que elas se desenvolvam. Os estados, sem exceção, estão todos endividados. E não é só pela questão da distribuição de competências, não é? Você citou aí o exemplo da educação, o superior fica com o federal, o ensino médio com os estados e educação básica com os municípios. Isso é uma organização constitucional e que atende a uma lógica, não é? De que a formação ali, o estudo da criança, ela tem que estar regionalizada de uma forma mais próxima à casa da criança. Depois, então, quando ela já tem um pouco mais de autonomia, ela caminha para uma escola que já é em si um polo regional, e a universidade, então, como grande desfecho da carreira educacional de uma criança ou um adolescente, não é para todos, e ela já vai congraçar ali gente vinda de várias áreas. Então, existe uma lógica sistêmica, o problema não está em repensar o sistema educacional do ponto de vista tão somente da partilha de verbas, mas, sobretudo, da organização e do acesso. E aí, volta naquilo que eu estava falando. Faltam gestores públicos competentes e que tenham repertório para dar soluções às demandas brasileiras. Agora, a gente começou a falar aqui da renegociação das dívidas. Acho que o ministro Haddad caminha muito bem. Nós noticiamos aqui há 2 semanas ou uma semana a visita do governador Zema a Brasília também para tratar desse assunto. Agora, o governador Tarcísio, o governo federal sinaliza que não quer briga, não quer sufocar. Pelo contrário, quer dar condições de investimento para que os estados mais endividados consigam alongar suas dívidas e, com isso, poder investir nas suas áreas de competência constitucional, sobretudo educação de ensino médio e segurança pública. Diogo da Luz. A gente realmente não pode aceitar um modelo onde aproximadamente 65% da arrecadação vá para a União, lá em Brasília, 25% com os estados, e em torno de 10% apenas nos municípios, onde, como muito bem lembrou o Capês, Franco Montoro já dizia, é onde vivem as pessoas. Não tem como os estados não ficarem endividados dessa maneira. Os municípios também. Porque para fazer obras de saneamento, para fazer quase qualquer obra, um prefeito tem que ir até Brasília pedir dinheiro para poder atender a sua população. E o custo disso, quando se trata de um município pequeno, é enorme. E esse prefeito se desgasta, porque ele vai a Brasília, ele fica no hotel, que é muito mais caro que os hotéis das cidades da região dele. Quando ele traz uma conta de R$1.000 um hotel, que não é nada raro em Brasília, logicamente, os munícipes ficam indignados achando que ele está indo lá para a farra. Mas ele está indo atrás do dinheiro que saiu do seu município e foi parar em Brasília e depois é um UPA para trazer esse dinheiro de volta. A gente precisa mudar esse modelo, deixar mais autonomia e mais recursos nos municípios e nos estados e apenas o essencial para a segurança nacional e para o equilíbrio entre os estados em Brasília. Apenas isso. O resto tem que ficar nos estados, nos municípios, bem como as decisões têm que ser tomadas no âmbito dos estados e municípios muito mais do que em Brasília. O que foi, Guilherme, que você está aqui? Pediu a palavra? Eu peço só a palavra para carinhosamente discordar do Diogo. O problema é o seguinte, gente, os municípios brasileiros não têm atividade econômica que sustente as suas máquinas. Essa é a realidade. A grande maioria dos municípios brasileiros são cidades pequenas que vivem basicamente dos salários dos servidores públicos e de benefícios de assistência social, sejam eles os Bolsas Família ou então aposentadorias. Eu pergunto, professor, quais são os municípios do interior que hoje têm capacidade de arrecadar ISS e com o ISS, num sistema federativo em que se privilegia o município, arcar com as suas despesas? Não, no atual sistema é impossível, mas é impossível pela própria estrutura do sistema tributário. Não é questão do sistema tributário. A conta aí tem que ser inversa, Gui. Você precisa criar arrecadação que fique dentro dos municípios. Perfeito. Pelo atual sistema, de fato, vai tudo para a União. Guilherme, o que eu estou dizendo é só o seguinte, como é que você cria arrecadação se você não tem atividade econômica? É muito simples de responder. Essa é a questão. Eu vou responder. Quer ver? Guilherme, imagine que os municípios ficassem com o IPTU que é arrecadado lá. Pronto. O ICMS daquilo que circula. O imposto de renda das pessoas que lá se encontram. Certo. Então, você vai começando a criar uma certa receita. E se o município ele se torna inviável economicamente, ele acaba tendo que ser conurbado com municípios maiores. O que não pode acontecer é o seguinte, nós temos um sistema federativo. É uma federação. Federação formada por uma esfera de competência chamada União, várias esferas, Estado e Distrito Federal e os municípios.
Agora, que federação é essa? Uma federação centrípeta que vai chamando tudo em direção à União para que depois distribua migalhas para os municípios e estados. Você diz, claro, tem municípios que são inviáveis economicamente por serem pequenos. Claro, pela forma, é isso que nós estamos criticando, pela forma como é estruturada a nossa Constituição. Você continua muito polêmico e eu queria ouvir o Rafael Macris. Ô Capês, o problema é muito mais sério do que esse que está sendo discutido aqui com relação à renegociação das dívidas dos estados. Eu diria que quase que a totalidade dos municípios hoje no Brasil, mais de 5 mil municípios por aí, que eu concordo com você, é um número exageradamente grande, eles estão endividados e têm que vender o pão de manhã para poder ter dinheiro para sustentar a sua estrutura. O Capês, que foi colocado aqui pelo Diogo, que os prefeitos têm que ir a Brasília para conseguir recursos de emendas parlamentares, para trazer investimentos para as cidades, é muito mais sério do que isso. Os prefeitos têm que ir a Brasília para trazer dinheiro para manter a máquina pública que está lá. Não é nem para investir a mais no município, é para pagar salário dos servidores. A gente tem hoje o sistema de saúde, por exemplo, e nas cidades pequenas a gente sabe que isso é catastrófico. Se não forem os recursos de emendas parlamentares que são destinados para essas cidades, o sistema de saúde desses lugares entra em colapso. A gente vai ter dezenas, centenas, milhares de pessoas sem atendimento. Por quê? Porque não vai ter dinheiro para comprar uma seringa, não vai ter dinheiro para pagar o funcionário, o médico, a recepcionista do hospital, não vai ter dinheiro para absolutamente nada. Então, esses recursos que os prefeitos vão lá com o pires na mão, se desgastam, tem que trazer de volta daquele dinheiro que foi embora do seu município, é para pagar o funcionário que está lá para atender, não é nem para investimento. A gente tem uma situação caótica no Brasil, e daí, me desculpe, Guilherme, o senhor veio colocar aqui que o problema é falta de gestão das cidades, tudo bem, isso existe sim, esse problema. Agora, que a gente está vivendo uma lógica completamente inversa daquilo que deveria acontecer, a gente vive. O dinheiro tem que ficar no município, mas não, o governo federal quer o quê? Quer mais dinheiro para ter mais poder e assim manter esse sistema que a gente tem hoje. Sim, Diego, nós temos um país de dimensões continentais. Você quer fazer uma administração centralizada e tudo para a União e depois ela vai fazer a distribuição? Se é uma federação, nós não podemos tratar o país como se fosse um Estado unitário, com as dimensões de Portugal, da França, da Alemanha. A Europa inteira, à exceção da Rússia, cabe dentro do Brasil. Então é preciso descentralizar. Como não é descentralizado, o que acontece? Isso me lembra essa renegociação da dívida aí do Tarcísio com o governo federal. O beijamão de Dom João VI, quando veio aqui para o Brasil, fugido no seu fraldão do Napoleão Bonaparte. O que você quer falar, Diego? Não, eu queria só fazer um adendo. Eu acho que o Guilherme quer dar a palavra final, depois a gente chama. Bem brevemente. Nós massacramos ele, não vamos deixar ele falar? Vamos rodar a pauta para dar uma chance. Tá bom. Bem brevemente, só para fazer um acréscimo à fala do Rafael, que foi muito acertada, esse modelo cria, inclusive, Rafael, algumas distorções assim, muito terríveis. Eu me lembro em 2018, salvo engano, 2018, o salário de professor no estado do Maranhão era o maior do Brasil. Era 5.700 e alguma coisa. Era bem maior do que o salário de professor aqui de São Paulo. Mas acontece que o estado do Maranhão era deficitário. Então, quem estava pagando esse salário grande de professor... Grande não, né? Porque não é um bom salário para uma profissão nobre como professor. Mas quem estava pagando esse salário de professor, que era o maior do país, aos professores do Maranhão, era muito provavelmente a arrecadação dos estados do Sul e Sudeste. Então, esse modelo federativo de centralização do orçamento, inclusive, incentiva a irresponsabilidade fiscal dos estados deficitários. Porque eles sabem que podem arrombar as suas contas, que os estados que são superavitários vão acabar cobrindo esse rombo. Quer completar, Diego? Mais rápido, porque nós temos que... Não, eu só acho só que esse discurso não se fundamenta nos dados. Gente, tributo municipal, 2, ISS e IPTU. Isso é o que os municípios arrecadam. Uma cidade de 5, de 10 mil habitantes, o que ela arrecada de ISS? Imposto sobre serviço. Só para você que está em casa entender, é o que o advogado paga, a manicure paga, o telemarketing paga. Nada. Sabe por quê? Porque lá não tem serviço. IPTU. IPTU é gerado
quando você tem a valorização de um determinado imóvel e o investimento público da cidade faz com que as propriedades imobiliárias subam. E o que acontece? Você tem IPTU, não arrecada também. Então, esse município aqui vai viver do quê? É fácil falar, deixa o dinheiro no município, mas não tem dinheiro. Guilherme, não tem dinheiro. Esse é o problema, porque o Estado brasileiro, a União Central, decidiu que apenas esse direito cabe ao município. Só isso. Exato. Não deixa o município ter autonomia. Mas obriga a ter prefeito, vice-prefeito e vereadores numa certa quantidade. Guilherme e Diogo, eu vou ter que seguir adiante. Mas o que eu estou dizendo é que não existe atividade econômica. Esse é o problema. O problema não é arrecadar imposto. Você pode arrecadar imposto desde que haja atividade econômica. Um município que não tem atividade econômica vai arrecadar imposto como? Então, aí eu pergunto, exatamente. É fácil, aí entra na política. Entra na política. Não é questão de política. Você tem um monte de pedidos para criar mais municípios. Conurbar não tem nenhum. Calma, não vamos ficar nervosos. Primeiro, se o município não é viável economicamente como município, ele não pode ter uma estrutura de prefeito, de câmaras municipais. Ele não pode existir como município, porque ele não é viável. Então, aí a política é manter a viabilidade de um ente da federação que não é viável economicamente. Ele tem que ser conurbado com municípios que sejam viáveis. E aí sim, descentralizar e permitir a esse município ter sua atividade econômica.